Ele era o rigor. Ela, a urgência. O coronel Augusto tinha domínio sobre a terra e o tempo. Sua disciplina era de ferro. Isabel veio da capital com a missão de salvar uma família da dívida. Mas entre o cheiro doce do café e o silêncio da fazenda, nasceu um desejo que não pedia licença. Um toque foi o bastante para que a coerência dele se tornasse caos. Um beijo que foi a confissão da sua guerra mais íntima. Este não é um romance. É o renascimento de um homem e a queda de todos os seus muros. A manhã nascente trouxe um frio inesperado que se enroscava na pele de Isabel. O ônibus sacolejava pela estrada vermelha e o interior de São Paulo se abria diante dela como um mar de cafezais intermináveis. O cheiro de pó suspenso no ar, misturado ao aroma doce e tostado do grão, grudava na memória como um destino inevitável. Isabel trazia da capital apenas recibos, cartas e a urgência silenciosa de salvar os pais das dívidas, mas sem saber, o que a esperava era muito maior que qualquer conta a pagar. Na casa da tia Lourdes, o acolhimento era pão quente e café passado. Mas seu Anselmo foi direto. O trabalho exigia pulso firme, atenção constante e disciplina. Foi também ali que ela ouviu pela primeira vez o nome que parecia pesar mais que todas as dívidas: Coronel Augusto, dono de terras tulhas e de uma disciplina de ferro que nascera da dor. Falava-se dele como se fosse uma muralha, proteção e ameaça ao mesmo tempo. Na madrugada seguinte, Isabel vestiu a calça de trabalho e acompanhou o tio ao labirinto de cafezais. Logo descobriu que ali o tempo não obedecia à pressa da cidade. A cereja não se colhe com força, a mão precisa unir firmeza e delicadeza. Tentava repetir o gesto quando ouviu passos atrás de si, firmes, pesados, que faziam a terra vibrar. Antes mesmo de virar o rosto, seu corpo já sabia. Era ele. O coronel parou a poucos metros. Camisa arregaçada, botas marcadas pela lama e nos olhos claros um azul duro que parecia atravessar mais que a pele. Isabel sentiu o ar rarear, como se até as árvores ao redor recuassem um passo. Ele não falou muito, apenas um aceno breve, mas suficiente para que ela percebesse que estava sendo avaliada. Tentou repetir o gesto da colheita, mas errou esmagando um grão. Foi então que ele se aproximou, lento, sem tocar. Apenas colocou o braço por trás dela, ajustando o movimento no ar, guiando-lhe a sombra da mão. Isabel respirou fundo, o coração disparado, como se cada partícula de pó estivesse em brasa. A proximidade não invadia, mas queimava. E quando ele se afastou, havia em seu rosto a frieza de quem deixa claro: aqui o erro não é permitido. Isabel sentiu vergonha aguda, mas também uma sede imediata de provar que podia acertar. À tarde, o cansaço do trabalho novo deixou nela um gosto de vitória íntima. Descobriu que o coronel, mesmo ausente, permanecia nos olhos atentos dos capatazes, como se sua sombra comandasse cada gesto. E na casa grande, Augusto revisava cadernos com a rigidez de sempre, até que uma imagem breve e insistente atravessou sua concentração. A moça de mãos ainda inexperientes, mas obstinadas. A lembrança perturbou sua firmeza habitual. Produziu uma pausa rara, que ele, por prudência, preferiu ignorar. Na noite seguinte, Isabel foi levada ao armazém. O cheiro de madeira e grão seco a envolvia, e lá estava ele, ao fundo, como se desse unidade a todas as peças dispersas da engrenagem. Isabel percebeu num lampejo que começava a admirá-lo de forma involuntária. E na mesa de jantar, ouviu o anúncio de Dona Lourdes. Em poucos dias haveria uma quermesse de colheita na praça. Isabel sorriu, disfarçando a inquietação. Sabia que, em lugares assim, é sempre em ritos públicos que as histórias escolhem se revelar. Na manhã seguinte, quando a luz ainda se filtrava tímida pelas frestas das janelas e o frio demorava a ceder ao calor do dia, Isabel caminhou até o armazém principal da fazenda, lugar de cheiros densos e ruídos abafados, onde os sacos de estopa empilhados contra as paredes guardavam não apenas café, mas também o peso de uma economia inteira. Havia na penumbra o chiar das madeiras antigas que sustentavam o teto, a lembrança dos homens que ergueram aquela estrutura antes mesmo da guerra, e o ranger constante das peneiras largas sendo agitadas por braços acostumados ao trabalho. Isabel entrou devagar, respirando fundo o aroma seco e tostado que parecia impregnar a pele, e por um instante
Sentiu que a cidade e todos os seus ruídos estavam a anos de distância, como se ali se tivesse atravessado um limiar para um mundo regido por outra gravidade, onde cada grão contava, cada movimento precisava de medida, e cada descuido podia se transformar em prejuízo. A tarefa era observar, aprender, repetir, e Isabel colocou-se ao lado das mulheres mais velhas, que lhe mostraram como passar o café de uma peneira a outra, separando o que servia do que não poderia seguir para a torrefação. Seus dedos ainda trêmulos se atrapalharam no início, mas havia uma vontade sincera em seus gestos, e essa mistura de fragilidade e determinação despertava olhares silenciosos entre os que já dominavam a rotina. Foi nesse ambiente carregado de poeira fina e expectativa que ela sentiu novamente a presença que modificava o ar. Passos firmes ecoaram pelo soalho e o coronel Augusto entrou sem pressa, mas com a autoridade natural de quem não precisa anunciar-se. O barulho pareceu diminuir, como se todos respirassem menos fundo, e Isabel, embora não o olhasse de imediato, sentiu a pele reagir antes mesmo que sua mente se desse conta de que ele estava ali. Ele não fez comentários largos, apenas se inclinou sobre os sacos marcados, conferiu anotações e deixou escapar palavras curtas que ressoaram mais pela firmeza do tom do que pelo conteúdo. Quando seus olhos claros pousaram por um instante no gesto hesitante de Isabel, não houve reprovação aberta, mas sim um exame frio, quase calculado, que fez o coração dela acelerar, como se tivesse sido exposta além do aceitável. Num movimento que surpreendeu a todos, o coronel aproximou-se, tomou uma peneira em suas mãos fortes e mostrou o ritmo certo, a cadência que preservava o grão e economizava o esforço, e depois, num gesto rápido, devolveu-lhe o objeto para que repetisse. Isabel tentou imitar, mas a proximidade dele ainda queimava em sua memória e seus dedos se atrapalharam outra vez. Augusto não disse nada além de um murmúrio seco, mas havia em seus olhos uma tensão diferente, algo que escapava ao controle e que ele, disciplinado demais, preferiu disfarçar afastando-se de súbito, como quem se protege de um perigo invisível. Ao longo da tarde, Isabel mergulhou no trabalho como quem busca esquecer-se, mas a cada vez que o coronel passava, observando com seus olhos azuis escurecidos pela sombra do galpão, o ar parecia mais denso, e a jovem sentia que sua respiração se descompassava. Os mais antigos notaram o detalhe de que ele permanecera no armazém por mais tempo que o usual, e embora ninguém ousasse comentar em voz alta, um silêncio maroto pairou, denunciando que o patrão, sempre tão rápido e reservado, escolhera estender sua presença ali por motivos que não eram apenas profissionais. O céu, nesse mesmo dia, começou a se cobrir de nuvens pesadas vindas do sul, e o ar foi ficando mais elétrico, como se a própria natureza refletisse a tensão crescente entre os dois. Quando a tarde avançou e os primeiros pingos grossos caíram sobre o telhado de zinco, o coronel ordenou que todos se recolhessem rapidamente, mas Isabel, em sua pressa de guardar as últimas peneiras, ficou para trás, e foi nesse instante que ele reapareceu na porta, molhado da chuva repentina, os cabelos escurecidos pela água e o semblante carregado, olhando-a com intensidade silenciosa. Sem dizer palavra, entrou, fechou a porta. Por alguns instantes que pareceram eternos, ficaram os dois ali, sozinhos, cercados pelo som da chuva que batia furiosa nas telhas e pelo cheiro forte de café e madeira molhada. O espaço do armazém, já estreito, tornou-se menor com a presença dele, e Isabel percebeu que cada gesto seu era observado de perto, como se a luz rarefeita projetasse nela uma importância que jamais tivera antes. O coronel parecia lutar contra si mesmo. Aproximava-se um passo e logo recuava, os punhos cerrados, o maxilar travado, o olhar ora duro, ora vulnerável. Isabel, por sua vez, sentiu que o corpo não lhe obedecia inteiramente, o coração batendo descompassado, as mãos trêmulas mesmo sem a peneira, e percebeu que, embora não houvesse uma única palavra dita, tudo estava sendo falado no silêncio denso daquela tarde chuvosa. Quando finalmente o trovão ecoou mais próximo e a luz oscilou nas lamparinas, Augusto pigarreou, como quem tenta recuperar o controle. Abriu a porta bruscamente e saiu sob a chuva, deixando para trás o ar carregado e a jovem ainda imóvel,
tentando recompor a respiração. Isabel demorou alguns minutos até reunir coragem para segui-lo e, ao chegar à varanda de Dona Lourdes, molhada e com o coração ainda acelerado, ouviu os comentários disfarçados sobre como o coronel passara tempo demais no armazém, uma anomalia na rotina de quem sempre fora conhecido pela pressa em evitar distrações. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, ouvindo a chuva persistente bater nos vidros e o rádio da sala cantar baixinho modas caipiras, Isabel não conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via de novo os dele. Tão próximos na penumbra, sentia de novo o ar pesado que o cercara. Lembrava do som de sua respiração e do calor discreto que se insinuava em meio à disciplina rígida. E sem confessar a ninguém, soube que algo dentro dela já havia se transformado. Mesmo que o coronel tentasse fingir que nada acontecera, porque algumas tensões, uma vez despertas, não podem mais ser esquecidas. A cidade pequena preparava-se, como fazia todos os anos, para a quermesse que marcava a colheita e a praça central, com suas árvores antigas e o coreto de ferro pintado de branco já gasto pelo tempo, transformou-se aos poucos num cenário de expectativa coletiva. Bandeirolas coloridas foram amarradas de ponta a ponta, cruzando o espaço como fitas que pareciam costurar o céu à terra, e lampiões a querosene foram pendurados em suportes improvisados, espalhando uma luz vacilante que logo se misturaria ao brilho da lua cheia. O cheiro de pamonha recém-tirada da palha, de quentão fervendo em tachos grandes e de bolos caseiros enfileirados sobre mesas cobertas de toalhas de renda, tomava o ar, e as vozes dos vizinhos, unindo-se ao riso das crianças que corriam entre as pernas dos adultos, criavam uma música tão natural quanto a da sanfona que se afinava no coreto. Isabel observava esse movimento sentada à beira da varanda da casa de Dona Lourdes, ajeitando pela 10ª vez o vestido azul simples que escolhera com cuidado. Porque, embora quisesse parecer discreta, sabia num ponto silencioso de si mesma que estava se arrumando para ser notada. O tecido, ainda novo, caía com suavidade sobre o corpo esguio, e os cabelos negros, soltos depois de lavados, refletiam um brilho úmido sob a luz da lamparina. Dona Lourdes, com o olhar astuto das mulheres mais velhas, não deixou passar despercebido o zelo da sobrinha com cada detalhe, mas limitou-se a sorrir, guardando para si a suspeita de que naquela noite algo importante se desenharia. Quando a família chegou à praça, a festa já estava em plena vibração. O coreto, iluminado por lampiões, abrigava músicos que tocavam um bolero antigo, misturado a modas caipiras, e casais giravam no espaço aberto, improvisando passos que combinavam solenidade e alegria. Isabel sentiu o coração bater mais rápido não pela música, mas porque seus olhos, quase sem querer, procuraram a figura que dominava suas lembranças desde a tarde da chuva. O coronel Augusto chegou pouco depois, vestindo uma camisa clara de mangas dobradas e calça de brim escura, diferente do homem sempre rígido que se via nos cafezais. Havia naquela noite algo menos austero em seus ombros, uma naturalidade quase desconcertante que o tornava ainda mais imponente, e o sussurro correu entre os presentes, pois era raro vê-lo participar da festa, além de uma breve aparição formal. Quando seus olhos encontraram os de Isabel, ainda que por instantes, o resto do espaço desapareceu, que a jovem sentiu como se o corpo tivesse se tornado leve demais para sustentar-se. O coronel atravessou o terreiro de terra batida com passos firmes e, quando chegou diante dela, estendeu a mão, gesto inesperado que silenciou parte dos murmúrios ao redor. Sem palavras, Isabel pousou sua mão trêmula na dele, e o calor áspero de sua pele calejada pareceu percorrer-lhe todo o braço, instalando um arrepio inevitável. No centro da praça, sob a música que agora crescia em intensidade, ele a conduziu com uma firmeza que não deixava espaço para a hesitação. E ela, ainda que não dominasse todos os passos, sentiu-se protegida pelo abraço que a sustentava, uma das mãos grandes e fortes em sua cintura, a outra conduzindo seus movimentos com precisão. O bolero antigo falava de saudade e de amores que resistem ao tempo, e Isabel, encostada contra o peito dele, percebeu que não eram apenas os sons que a envolviam, mas também o perfume misturado de colônia cara, suor contido do trabalho e café torrado que parecia acompanhá-lo aonde fosse.
Aos poucos, a música deixou de ser apenas um fundo. Tornou-se o fio invisível que unia dois mundos até então apartados. O da moça simples da capital, que chegara com dívidas na mochila, e o do fazendeiro endurecido por perdas, que se protegia sob uma muralha de disciplina. Os olhos de Isabel, quando se ergueram para encontrar os dele, descobriram uma intensidade que fugia ao controle habitual. E naquele instante tudo parecia suspenso. Os casais ao redor, a curiosidade dos vizinhos, a presença vigilante de Dona Lourdes e de seu Anselmo. A praça inteira continuava dançando, mas para os dois, o mundo se reduzira àquele contato, ao compasso lento que os aproximava cada vez mais. O coronel inclinou-se levemente, o maxilar tenso, os olhos azuis escurecidos pelo desejo contido, e Isabel sentiu que a respiração lhe faltava, como se a alma tivesse decidido escapar do corpo para sobreviver ao momento. Quando a música mudou de ritmo, tornando-se mais alegre e acelerada, eles permaneceram no mesmo compasso lento, como se não ouvissem a mudança, e essa dissonância não passou despercebida aos presentes, que cochicharam entre si. O coronel, percebendo os olhares, afrouxou o abraço, mas não soltou a mão dela, e num gesto firme a conduziu para fora da roda, afastando-se do burburinho da festa. Caminharam em silêncio por uma trilha lateral que levava aos cafezais mais antigos, iluminados apenas pela lua cheia, que derramava uma claridade prateada sobre as fileiras, criando sombras longas entre as plantas. Ali, longe dos olhos da cidade, ele parou, ergueu a mão e tocou suavemente o rosto de Isabel, gesto que carregava mais emoção do que qualquer palavra poderia sustentar. O coronel parecia lutar contra a própria natureza, dividido entre a disciplina que o sustentava e a força irresistível que o arrastava para ela. Isabel, por sua vez, tremia não de medo, mas de antecipação, como quem reconhece o inevitável e aceita o risco. O silêncio da noite, quebrado apenas pelo canto distante de um grilo e pelo farfalhar das folhas movidas pela brisa, parecia amplificar cada batida de seus corações, e quando a mão dele desceu para segurar sua cintura, aproximando-a ainda mais, Isabel soube, sem necessidade de qualquer promessa verbal, que aquele era o instante em que dois destinos se encontravam, para nunca mais se separar. A lua, testemunha muda, iluminava a cena com a serenidade das coisas eternas, e a moça percebeu que, a partir daquela noite, sua vida jamais voltaria a ser a mesma, porque o que começara como trabalho para ajudar os pais transformava-se, ali, em algo muito maior e incontrolável, tão inevitável quanto a próxima colheita, e tão profundo quanto o aroma de café que impregnava cada pedra daquela terra. O verão no interior paulista sempre trazia promessas de trovoadas que se anunciavam desde cedo no horizonte, quando nuvens cinzentas se acumulavam lentamente sobre as colinas e o vento mudava de direção, trazendo no seu sopro mais frio o aviso de que a tarde não terminaria em paz. Nesse dia, os cafezais exalavam um cheiro intenso de folhas úmidas e terra recém-virada. E Isabel, já acostumada a seguir a rotina, caminhava entre as fileiras para ajudar no trabalho de seleção e limpeza das plantas antigas. O ar, porém, estava diferente, mais denso, mais pesado, como se a própria natureza carregasse uma tensão parecida àquela que vinha crescendo entre ela e o coronel Augusto. O céu, pouco a pouco, escureceu antes da hora, e os trabalhadores começaram a se dispersar quando o capataz deu o aviso de que era melhor se recolherem antes que a chuva chegasse forte. Risadas nervosas, passos apressados e o ranger dos portões se fechando marcaram a pressa coletiva. Mas Isabel, distraída entre sacos de estopa e ferramentas mal guardadas, encontrou refúgio no armazém mais próximo, aquele mesmo espaço que guardava o cheiro adocicado dos grãos, a sombra das madeiras antigas e o silêncio que ecoava diferente quando o mundo lá fora desabava em água. Foi nesse instante, quando as primeiras pancadas fortes da chuva bateram sobre o telhado de zinco, que Augusto surgiu na porta. Sua silhueta recortada contra a claridade do relâmpago trouxe um impacto imediato, e Isabel, mesmo sem querer, sentiu o coração acelerar. As botas molhadas marcavam passos firmes, e a camisa clara, encharcada pela chuva, colava-se ao corpo forte, desenhando músculos que denunciavam anos de trabalho e disciplina.
Ele entrou sem pedir licença, fechando a porta atrás de si, e por um instante o armazém pareceu encolher, tornando-se pequeno demais para os dois. O trovão ribombou fazendo tremer as paredes, e a lamparina que ainda resistia na prateleira oscilou, espalhando sombras que se moviam como espectros pelo ambiente. Isabel, imóvel, segurava um pano entre os dedos como se fosse âncora, mas seus olhos já não conseguiam fugir dos dele. Augusto respirava pesado, não pelo esforço de subir a ladeira sob a chuva, mas pela batalha interna que travava contra algo que não se deixava mais conter. Suas mãos, grandes e calejadas, cerravam-se em punhos, abriam-se, voltavam a se fechar, num gesto que revelava um controle, que se desfazia pouco a pouco. O silêncio entre eles era tão carregado que parecia ter peso. Isabel sentia o corpo estremecer não de frio, mas da proximidade. O coronel deu 2 passos em sua direção e ela percebeu que o espaço se tornava cada vez menor, até que podia sentir o calor que emanava dele, tão próximo que o som da chuva parecia distante. O olhar azul, sempre severo, agora trazia uma vulnerabilidade inesperada, e Isabel soube que ali havia algo maior do que disciplina e orgulho. Um relâmpago iluminou por breves segundos o rosto dele, e ela viu no traço contraído de seu maxilar e na sombra de suas sobrancelhas arqueadas a luta desesperada para manter-se no controle. Mas quando a luz voltou a apagar, deixando-os na penumbra, o coronel ergueu a mão devagar e tocou seu rosto, num gesto que rompeu todas as barreiras que ele mesmo havia construído ao longo dos anos. O polegar áspero deslizou pela pele macia de Isabel, e o toque simples fez o coração dela disparar como nunca antes. A respiração dela acelerou, e suas mãos, quase sem pensar, subiram para segurar o braço dele, firme como o tronco de uma árvore. Augusto fechou os olhos por um instante, como quem cede a uma derrota inevitável, e aproximou-se ainda mais, até que o espaço entre seus corpos desapareceu. Não houve palavras, porque nenhuma seria suficiente. Houve apenas o som da chuva caindo em cascata sobre o telhado, o cheiro de café impregnado no ar e o calor crescente entre 2 corpos que, até aquele momento, haviam se esquivado de um destino já traçado. Mas antes que o inevitável se consumasse, passos apressados soaram do lado de fora, e uma voz chamou pelo coronel, anunciando um problema urgente nos tanques de secagem. Augusto recuou como se tivesse levado um choque, soltando Isabel com um gesto brusco, os olhos ainda escurecidos pelo que quase permitira acontecer. Ajustou a postura, endireitou os ombros, limpou a testa com a palma da mão molhada e, sem encará-la de novo, abriu a porta e desapareceu na chuva, deixando atrás de si um silêncio mais ensurdecedor que o trovão. Isabel permaneceu sozinha, o corpo trêmulo, a pele ainda marcada pelo toque, o coração em descompasso, sabendo que havia atravessado uma fronteira invisível da qual não poderia voltar. Naquela noite, em sua cama estreita, não conseguiu dormir. Cada relâmpago que cortava o céu iluminava em sua memória o rosto dele tão próximo, os olhos azuis carregados de desejo contido, o toque quente contra sua pele. E compreendeu, sem precisar de confirmação, que a tempestade não se encerrara com a chuva, mas apenas começara dentro deles. Enquanto isso, na casa grande, Augusto permaneceu sozinho em seu escritório, a lamparina iluminando papéis que não fazia sentido reler. O vinho servido num copo esquecido ao lado não foi tocado. Seus pensamentos voltavam, contra a vontade, para a cena do armazém, para o calor de uma presença que já o perseguia mesmo quando tentava ignorar. Murmurou baixinho para si mesmo que era loucura, que devia afastar-se, que precisava manter distância, mas a imagem dela, com os cabelos negros colados pela umidade e os olhos marejados de emoção, era mais forte do que qualquer argumento. Pela primeira vez em anos, o coronel admitiu que não tinha domínio sobre tudo. Os dias que seguiram à tempestade trouxeram um sol claro, como se a natureza quisesse fingir que nada havia acontecido, mas Isabel carregava consigo a lembrança da tarde no armazém, como quem carrega uma ferida secreta, escondida sob a roupa, mas sempre presente a cada movimento. O coronel, por sua vez, manteve o mesmo rigor de sempre, não alterou horários, não mudou ordens. Mas havia nos seus gestos algo mais contido ainda,
como se tivesse redobrado a disciplina para mascarar o que já não podia apagar. O ar entre eles, entretanto, parecia sempre carregado, e até os trabalhadores mais distraídos percebiam que algo diferente vibrava quando ambos se encontravam, mesmo em silêncio. Foi Dona Lourdes quem quebrou a rotina com uma ideia simples, mas que se tornou decisiva. Comentou numa manhã que a cidade teria um jantar em homenagem aos novos investidores do comércio local, e que seria uma oportunidade para Isabel conhecer melhor a sociedade que girava em torno dos cafezais. A moça hesitou, mas aceitou talvez por curiosidade, talvez por uma necessidade inconsciente de confrontar-se com o coronel fora do espaço rígido da fazenda. E como se fosse obra do destino, Augusto também foi convidado como figura de destaque, presença inevitável nos eventos que decidiam negócios e alianças. Naquela noite, Isabel vestiu-se com o cuidado que só se dedica a ocasiões que marcam vida. O vestido de tecido claro, costurado por mãos pacientes de uma costureira local, caía até os tornozelos, bordado discretamente nas barras. Os cabelos presos em trança solta revelavam a nuca delicada, e um par de brincos herdados da mãe completava a figura. Ao entrar no salão, iluminado por lustres altos e decorado com flores trazidas dos jardins da igreja, ela atraiu olhares discretos, alguns de admiração, outros de curiosidade mal disfarçada. O coronel, já presente, trajava terno escuro, gravata sóbria, e sua postura, ereta e imponente, contrastava com o ambiente de conversas leves e risos soltos. Quando seus olhos se encontraram, não houve surpresa, mas reconhecimento. O jantar seguiu seu curso entre discursos, brindes e conversas formais, mas Isabel sentia, a cada instante, que a presença dele queimava no ar como fogo discreto. E foi apenas após a refeição, quando a música começou a soar mais suave e os convidados se dispersaram pelos corredores, que Augusto, quebrando seu costume de isolamento, aproximou-se e ofereceu o braço. Não havia palavras em excesso, apenas um convite seco para caminhar até o jardim que se abria atrás do salão. O jardim, iluminado por lampiões e pela lua quase cheia, guardava um silêncio diferente, quebrado apenas pelo canto de cigarras e pelo farfalhar leve das copas. Caminharam lado a lado, sem pressa, até que se afastaram o suficiente dos outros, encontrando refúgio entre roseiras alinhadas e bancos de ferro pintados de branco. Isabel sentia a tensão crescer a cada passo, e Augusto, com o rosto sério mas olhos inquietos, parecia lutar contra algo que não podia mais negar. Quando pararam diante de uma fonte antiga, onde a água caía num fio constante e cristalino, ele se virou de repente, que a máscara de rigidez que sempre o acompanhara pareceu rachar. Aproximou-se, segurou-lhe as mãos com firmeza, e a respiração que escapava entre os dentes era a confissão de uma guerra perdida. Isabel, sem resistir, ergueu os olhos e encontrou os dele. E naquele instante todo o silêncio dos últimos dias desmoronou. O coronel a puxou contra o peito, e o beijo que antes se negara em tantas ocasiões finalmente aconteceu, intenso, urgente, carregado de desejo contido por tempo demais. Não houve testemunhas, apenas a lua refletida na água da fonte e o perfume das flores ao redor. Foi um beijo que não pedia licença, que não deixava espaço para recuo, e Isabel, rendida, respondeu com a mesma intensidade, sentindo que cada batida de seu coração era também a batida do dele. Quando se afastaram sem fôlego, Augusto a segurou pelos ombros como quem teme perdê-la, mas também como quem encontra, depois de anos de disciplina solitária, um motivo maior para viver. Na volta ao salão, caminharam separados, cada um retomando sua postura, como se nada tivesse acontecido. Mas Isabel sabia, e Augusto também, que dali em diante não haveria mais retorno. O beijo no jardim não fora apenas um gesto, mas uma promessa silenciosa de que o destino deles já estava traçado e que cedo ou tarde o mundo teria de aceitar o que nascera naquela noite. Os dias que sucederam, o jantar na cidade foram marcados por uma atmosfera que parecia ora mais leve, ora mais pesada, conforme se cruzavam os olhares e o peso do que haviam vivido na noite anterior recaía sobre ambos. Isabel, em silêncio, trazia consigo a lembrança ardente do beijo no jardim, o primeiro gesto de entrega que Augusto lhe permitira. Mas o coronel, como se tivesse despertado de um lapso de fraqueza,
Retornou à fazenda ainda mais rígido, sua voz mais dura nas ordens, seus olhos desviando-se toda vez que se encontravam com os dela. No campo, entre os cafezais, os trabalhadores começaram a perceber o que as palavras não revelavam. As visitas do coronel às fileiras de plantas tornaram-se mais frequentes, sua presença sempre coincidindo com a de Isabel, mesmo quando não havia razão prática para tal. As conversas, por mais que se restringissem a instruções secas sobre a colheita, eram atravessadas por silêncios longos, respirações contidas, gestos involuntários que denunciavam uma luta interior. Os boatos inevitáveis em qualquer comunidade pequena começaram a circular. Na venda da cidade, entre os bancos da igreja, nas conversas sussurradas durante as quermesses de domingo, surgiam comentários sobre a proximidade entre a moça vinda da capital e o homem mais influente da região. Alguns falavam com malícia, outros com curiosidade, mas todos com a atenção presa ao destino daquele par improvável. Dona Lourdes, sempre atenta, percebeu cedo demais o que os olhos da sobrinha não conseguiam esconder, mas preferiu silenciar, guardando a preocupação entre as dobras do avental e o murmúrio das orações. O coronel, por sua vez, sentia-se cada vez mais acuado. Nos corredores da Casa Grande, passava noites em claro diante de papéis que não lia, taças de café que esfriavam intocadas sobre a mesa. Seus pensamentos voltavam invariavelmente ao toque suave dos lábios de Isabel, ao perfume que parecia impregnar suas roupas, mesmo quando ela não estava por perto. Mas, ao mesmo tempo, a memória da traição do passado, da mulher que partira levando não só dinheiro, mas também parte de sua confiança no mundo, retornava como uma sombra cruel. Ele se via dividido entre o impulso arrebatador de viver um amor que crescia a cada dia e o temor de entregar-se novamente à dor. Houve um episódio que cristalizou essa tensão. Numa tarde abafada, quando o sol castigava as plantações e o ar parecia denso demais para respirar, Isabel foi chamada ao armazém para ajudar na seleção de grãos, tarefa que exigia paciência e olhos atentos. Estava sozinha, inclinada sobre as sacas abertas, quando sentiu atrás de si a presença forte e inconfundível do coronel. O silêncio que se instalou foi mais eloquente do que qualquer palavra. Ele se aproximou devagar, a sombra de seu corpo projetando-se sobre o dela. E por um instante, Isabel acreditou que o gesto no jardim teria continuidade ali, entre as paredes impregnadas pelo cheiro intenso do café. Mas quando os olhos dele a encontraram, não havia ternura, apenas dureza forçada. Augusto segurou com firmeza uma das sacas, como se precisasse de algo para não tocar nela. E sua voz, quando enfim quebrou o silêncio, saiu mais severa do que nunca. Ordenou que tivesse cuidado com a escolha dos grãos, que não desperdiçasse tempo, que não confundisse dedicação com distração. Cada palavra, embora dita em tom de repreensão, trazia escondido o peso de uma defesa desesperada. Isabel sentiu o coração apertar, não pelas ordens em si, mas pela barreira que ele erguera entre os dois, como se o beijo nunca tivesse existido. Naquela noite, deitada na cama arrumada por Dona Lourdes, Isabel chorou em silêncio. Não era o trabalho árduo que a feria, nem as conversas maldosas que já chegavam a seus ouvidos, mas a recusa obstinada dele em admitir o que ambos sabiam ser impossível de conter. Do outro lado da fazenda, na Casa Grande, Augusto também lutava com os próprios fantasmas. Percorreu os corredores escuros. Ouviu o tic-tac incessante do relógio de parede e sentiu o peso da solidão aumentar a cada batida. Olhou pela janela na direção da casa dos colonos e, mesmo na escuridão, sabia que seus olhos a procuravam. O afastamento não apagava o desejo, apenas o tornava mais insuportável. E era essa contradição que aos poucos começava a desenhar a verdadeira batalha da história. Não contra as línguas da cidade ou contra as convenções sociais, mas contra a própria resistência de um homem, que mesmo endurecido pelos anos e pela dor, já não conseguia mais negar que sua vida havia mudado para sempre desde a chegada de Isabel. O verão no interior paulista tinha um ritmo próprio, marcado pela alternância de dias ensolarados e chuvas repentinas que chegavam sem aviso e transformavam a paisagem em poucos minutos. Naquele final de tarde, o calor sufocante pairava sobre os cafezais como um manto pesado.
O ar vibrava com uma eletricidade quase palpável, prenunciando a tempestade que se armava no horizonte. As nuvens, carregadas e escuras, avançavam lentamente, cobrindo o céu com um véu espesso. Isabel, que ajudava no terreiro de secagem, foi surpreendida pelo chamado apressado dos trabalhadores. Todos corriam para recolher as lonas e proteger os grãos. O barulho das primeiras rajadas de vento agitava as folhas dos cafezais e levantava redemoinhos de poeira vermelha. Em meio à correria, ela viu o coronel à distância, gesticulando ordens com firmeza, sua voz se impondo acima do tumulto. Mas em vez de se abrigar com os outros na casa dos tios, Isabel seguiu instintivamente em direção ao armazém, o abrigo mais próximo. A chuva desabou com força repentina, grossas gotas que em poucos instantes encharcavam a terra e transformavam a poeira em lama. Isabel alcançou o interior do armazém ofegante, os cabelos colados à testa, a blusa simples já úmida pelo aguaceiro. O cheiro de café armazenado misturava-se ao aroma da chuva que entrava pelas frestas das paredes de madeira. Foi então que ouviu os passos firmes, decididos, que ecoavam no chão batido. Augusto surgia à porta, também encharcado, o rosto sério, os olhos faiscando como relâmpagos. O ambiente fechado pareceu encolher quando ele entrou, trazendo consigo o peso do temporal que rugia lá fora. Por um instante, permaneceram em silêncio, apenas o som da chuva no telhado e o trovão distante preenchendo o espaço. Isabel sentiu o coração disparar, a respiração acelerada, como se cada músculo de seu corpo reconhecesse a inevitabilidade do momento. O coronel se aproximou devagar, seus passos pesados abafados pelo barulho da tempestade. Seus olhos, de um azul intenso, não conseguiam se desviar dela, e havia neles uma luta visível, um conflito entre a rigidez que sempre cultivara e a força avassaladora do sentimento que já não podia conter. Parou a poucos passos, os ombros largos ainda molhados pela chuva, o peito subindo e descendo com força. Quando finalmente falou, sua voz saiu rouca, grave, carregada de emoção contida. Não era a voz do patrão autoritário, mas a de um homem em guerra consigo mesmo. Disse que não deveria estar ali, que deveria mantê-la longe, que tudo aquilo era loucura. Mas a cada palavra, seu corpo se inclinava mais na direção dela, como se o próprio discurso fosse um esforço inútil contra a atração irresistível que os unia. Isabel não respondeu. Seus olhos brilhando na penumbra eram a confissão silenciosa de que também já não resistia. O trovão que sacudiu o armazém pareceu romper a última barreira. Augusto ergueu a mão, hesitante no início, até que seus dedos tocaram o rosto dela, traçando com delicadeza a curva da face ainda úmida da chuva. Isabel fechou os olhos por um instante, sentindo o calor daquela mão calejada, e todo o peso dos últimos dias de silêncio e distância desmoronou. Num gesto quase desesperado, o coronel a puxou contra si, seus braços fortes envolvendo-a com a intensidade de quem teme perder o que finalmente encontrou. O beijo que se seguiu não foi contido, mas arrebatador. Um choque de mundos que colidiam sob a fúria da tempestade. Isabel sentiu-se perder o chão, o corpo entregue, enquanto a respiração dele se misturava à sua, quente e descompassada. O armazém inteiro parecia vibrar com a chuva e com o desejo represado que agora se libertava. A cada toque, a cada suspiro, ficava mais claro que nada poderia voltar a ser como antes. O coronel, que por anos vivera na sombra da própria rigidez, deixava-se finalmente incendiar por um sentimento que transbordava. E Isabel, que chegara carregando apenas esperanças frágeis de ajudar a família, agora se via diante de uma paixão capaz de mudar o rumo de suas vidas. Mas, quando os passos de um funcionário ecoaram do lado de fora, chamando pelo coronel em meio ao barulho da chuva, Augusto afastou-se bruscamente, o peito arfando, os punhos cerrados, como se lutasse contra si mesmo. Murmurou com voz tensa que aquilo não poderia se repetir, e saiu às pressas, deixando Isabel sozinha no armazém, o coração em descompasso, sabendo no fundo que a batalha que ele tentava travar já estava perdida. A tempestade passou, mas deixou marcas invisíveis. O céu azul dos dias seguintes parecia zombar da inquietação que se instalara no coração de Isabel. Ela retomava o trabalho entre os cafezais, fingindo normalidade. Mas cada passo, cada movimento,
era acompanhado pela lembrança do beijo arrebatado no armazém. Augusto, por sua vez, mantinha-se à distância, rígido nas palavras e ainda mais duro nos gestos. Mas os olhos o traíam. Sempre a buscavam, mesmo quando ele se esforçava em disfarçar. Com o passar das semanas, a tensão se transformou em uma espécie de jogo silencioso. Os olhares se prolongavam além do necessário. As mãos se roçavam ao entregar uma ferramenta, e o coração de Isabel disparava quando ouvia os passos dele aproximando-se pelo terreiro. O coronel, acostumado a ser lido apenas como figura de poder, agora era observado com desconfiança pelos trabalhadores. Murmúrios começaram a percorrer a fazenda, que o patrão andava diferente, que parecia distraído, que seus olhos já não eram apenas severos, mas carregavam um brilho incomum quando recaíam sobre a moça recém-chegada. As noites tornaram-se uma tortura doce. Isabel deitava-se na cama estreita arrumada por Dona Lourdes e revivia em cada detalhe o toque das mãos fortes que a envolveram sob a tempestade, o calor dos lábios que finalmente se entregaram aos dela. O coronel, sozinho na casa grande, percorria os corredores silenciosos e se servia de xícaras de café que esfriavam intocadas, atormentado pela lembrança da jovem que atravessava seus dias com a leveza de um vento novo. Era como se, de repente, todos os anos de silêncio e solidão tivessem perdido o sentido. Um encontro fortuito num dos depósitos selou o início do romance secreto. Isabel fora enviada para organizar algumas ferramentas, e Augusto, surgindo à porta, pareceu hesitar entre entrar ou recuar. Mas quando seus olhos se encontraram, a hesitação desapareceu. Ele atravessou o espaço em poucos passos, e antes que ela pudesse reagir, já a prendia contra a parede de madeira, o corpo queimando de desejo contido. O beijo que se seguiu foi urgente, desesperado, como se ambos buscassem recuperar o tempo perdido. As mãos dele exploravam o contorno da cintura dela com firmeza. E Isabel, rendida, agarrava-se à camisa dele como quem se segura ao único abrigo possível. Daquele dia em diante, multiplicaram-se os encontros roubados. Entre as fileiras de cafezais escondidos por ramos carregados de frutos, encontravam momentos breves, intensos, em que o mundo inteiro desaparecia. No silêncio das madrugadas, quando todos dormiam, Augusto atravessava os corredores da casa grande e, da janela, fitava a pequena casa dos colonos, imaginando-a acordada, imaginando-a sonhando com ele. Isabel, por sua vez, escondia cartas que jamais escrevia. Ensaiava palavras que nunca pronunciava em voz alta, mas que vibravam dentro dela a cada vez que sentia o toque dele. E foi nesse período que uma mudança mais profunda começou a se operar no coronel. O homem endurecido pelo passado, marcado pela desconfiança e pela dor, agora encontrava nos olhos de Isabel um motivo para suavizar gestos, para abrir a guarda. A rigidez com que comandava os trabalhadores cedeu lugar a uma atenção mais humana. Seu tom antes seco ganhava nuances de compreensão. Muitos não compreendiam, outros estranhavam, mas todos percebiam que algo o transformava. Isabel também se via diferente. A moça que chegara ao interior trazendo apenas o peso das dívidas da família, agora descobria em si uma coragem inesperada. Uma força que nascia não apenas do trabalho nos cafezais, mas da intensidade de um amor que a fazia encarar o futuro sem medo. Cada encontro, cada olhar roubado, cada toque apressado nas sombras alimentava nela a convicção de que aquele sentimento era maior do que qualquer convenção, mais forte do que qualquer preconceito. Mas ambos sabiam que o segredo não poderia durar para sempre. A sociedade pequena, atenta a cada gesto, começava a juntar peças e os sussurros nas ruas da cidade já se tornavam insistentes. O coronel, que sempre desprezara a opinião alheia, agora se via dividido. Proteger Isabel dos olhares e das maledicências ou assumir de vez o que sentia, mesmo que isso significasse enfrentar julgamentos e romper tradições. A luta entre o dever e o desejo, entre a rigidez e a entrega, crescia a cada dia. E o que até então fora um romance escondido entre sombras e silêncios, começava a exigir escolhas definitivas, escolhas que mudariam não apenas a vida dos dois, mas o destino de toda a fazenda que parecia respirar junto com eles. O tempo dos cafezais tinha seu próprio calendário,
e nada marcava mais fortemente o ciclo da terra do que a festa da colheita. Era tradição antiga, mantida de geração em geração, quando os trabalhadores celebravam com música, comida farta e danças sob as luzes improvisadas no terreiro da fazenda. Para Isabel seria sua primeira festa no interior. Para Augusto, era mais uma obrigação social, daquelas que suportava com a seriedade habitual, sem deixar transparecer emoção. Mas naquele ano algo estava diferente. O coronel acompanhou cada detalhe dos preparativos, algo incomum para um homem que costumava delegar. Pessoalmente verificou a montagem das mesas, a afinação da banda contratada, a disposição das lamparinas que iluminariam o pátio. Quem o observava atentamente percebia. Não era zelo pela tradição, mas pela expectativa silenciosa de algo que ele já não conseguia disfarçar. Isabel, no quarto simples arrumado por Dona Lourdes, hesitou diante do espelho mais do que de costume. Escolheu um vestido azul claro, singelo, mas que ressaltava a juventude de seus traços. Os cabelos, soltos em ondas, caíam-lhe pelos ombros com naturalidade. E havia em seu olhar um brilho contido, mistura de ansiedade e esperança. Ao sair, sentiu o olhar orgulhoso da tia e o sorriso contido do tio que nada diziam, mas tudo compreendiam. O terreiro logo se encheu. As mesas cobertas com toalhas brancas exibiam pratos de carne assada, mandioca, bolos caseiros, doces de leite e garrafas de café fresco, cujo aroma se espalhava pelo ar misturado ao perfume da terra úmida. Crianças corriam entre os pés dos adultos, risadas ecoavam, e a música do conjunto local preenchia o espaço com modas de viola e boleros que vinham da capital pelo rádio. A luz amarela das lamparinas criava uma atmosfera cálida, quase mágica, como se toda a dureza do trabalho no campo tivesse dado lugar, ao menos por uma noite, à alegria compartilhada. Quando Augusto surgiu, o burburinho foi inevitável. Deixara o terno escuro e a gravata de lado. Vestia uma camisa clara de mangas arregaçadas e calças bem cortadas, e havia em sua postura, sempre rígida, uma suavidade inesperada. Seus olhos, de imediato, buscaram Isabel entre a multidão, e quando a encontraram foi como se o resto da festa desaparecesse. A jovem, ao perceber aquele olhar, sentiu o coração disparar, e a respiração prender-se como se não houvesse ar suficiente. A música mudou para um bolero suave, e os pares começaram a se formar. Sem hesitar, Augusto atravessou o espaço, os passos firmes abrindo caminho entre os convidados. Parou diante de Isabel e, sem rodeios, estendeu a mão. O gesto simples carregava mais significado do que qualquer palavra. Um silêncio respeitoso se fez em torno deles, como se todos soubessem estar presenciando algo que escapava à normalidade. Isabel pousou a mão trêmula sobre a dele, e o coronel a conduziu ao centro do terreiro. Quando seus corpos se aproximaram para a dança, o mundo pareceu se contrair àquele instante. A mão dele, firme na cintura dela, a guiava com uma delicadeza que contrastava com a força de sua figura. O perfume do café fresco, das flores do campo e do suor de um dia de trabalho, se misturava ao cheiro dele, quente, másculo, inconfundível. Isabel sentia cada músculo do braço dele sob seus dedos, e Augusto, por sua vez, sentia a fragilidade e a força entrelaçadas no corpo que agora se deixava conduzir. Enquanto dançavam, não havia espaço para disfarces. Seus olhos se encontravam e permaneciam fixos, longos e intensos, revelando sem pudor aquilo que até então se escondia nas sombras. Alguns convidados cochichavam, outros observavam com surpresa, e muitos apenas assistiam em silêncio, reconhecendo a inevitabilidade da cena. O coronel, que sempre fora símbolo de distanciamento e autoridade, agora se mostrava homem diante de todos, vulnerável a um sentimento que não se podia conter. A música terminou, mas eles continuaram por alguns instantes, como se não tivessem ouvido. Apenas quando o silêncio dos outros se tornou incontornável, é que Augusto, relutante, afastou-se minimamente, mas sem soltar a mão dela. Seus olhos ainda cravados nos de Isabel deixavam claro: nada voltaria a ser como antes. Sem uma palavra, guiou-a discretamente para fora do círculo de olhares curiosos, atravessando o terreiro em direção aos cafezais iluminados pela lua. Lá, longe da festa, a noite parecia respirar apenas para eles. Sob as árvores antigas, com o som distante da música ao fundo, Augusto parou.
Segurou-lhe o rosto entre as mãos calejadas e deixou escapar em voz rouca o que vinha reprimindo por tanto tempo, a confissão silenciosa de um homem que finalmente se rendia ao amor que o transformava. Foi ali, sob o céu aberto e as folhas balançando ao vento, que Isabel compreendeu que o destino já não podia ser detido. O coronel, o homem de ferro aos olhos da cidade, agora se desfazia diante dela em carne, sangue e desejo. E aquele beijo, roubado no escuro dos cafezais, selou não apenas um romance secreto, mas o início de uma história que, dali em diante, seria impossível esconder. Na manhã seguinte à festa da colheita, o terreiro da fazenda já não guardava o mesmo brilho da noite anterior. As mesas haviam sido desmontadas, as lamparinas recolhidas, e apenas o cheiro persistente de café torrado e fumaça das fogueiras denunciava que ali se vivera uma celebração. Mas, mais forte que qualquer perfume, pairava no ar a lembrança da dança que todos haviam testemunhado. Na pequena cidade próxima, o assunto se espalhou como fogo em palha seca. Nas conversas entre as lavadeiras à beira do rio, nas filas da venda, nos bancos da missa dominical, repetia-se a cena do coronel Augusto, homem austero, dançando em público com a jovem recém-chegada. Havia quem comentasse com ternura, enxergando um renascimento para o viúvo amargurado. Havia quem sussurrasse com malícia, insinuando imprudência, escândalo e imprópria diferença de mundos entre os dois. Cada palavra, cada cochicho, multiplicava-se até chegar de volta aos ouvidos da fazenda. Isabel sentia os olhares se tornarem mais atentos quando passava, como se cada gesto seu fosse vigiado. Nas feiras de domingo, as mulheres desviavam os olhos e os homens comentavam em voz baixa. Na fazenda, alguns trabalhadores trocavam risadas discretas, enquanto outros a olhavam com uma mistura de respeito e inveja. Dona Lourdes, sempre maternal, não escondeu a preocupação. Servia-lhe o café mais forte, acariciava-lhe os cabelos e murmurava orações pedindo proteção, como quem sabia que a alegria recém-nascida poderia se transformar em provação. O coronel, por sua vez, reagiu de modo previsível e, ao mesmo tempo, contraditório. Tornou-se mais rígido no trato público, multiplicou ordens secas, reforçou a distância hierárquica entre ele e os demais. Mas essa máscara de ferro não convencia a ninguém. À noite, sozinho na casa grande, o peso da solidão tornava-se ainda mais insuportável. Percorria os corredores como fera enjaulada, detendo-se diante das janelas que davam para os cafezais iluminados pela lua, sabendo que em alguma das casas menores Isabel dormia, ou talvez também velava insone, consumida pelo mesmo fogo que ardia nele. Foi numa tarde abafada, semanas após a festa, que a contradição se tornou evidente. Isabel ajudava na separação dos grãos no armazém, concentrada nos movimentos repetitivos que exigiam paciência quando Augusto entrou. Seus passos ecoaram firmes sobre o chão de madeira, e sua sombra encheu o espaço antes mesmo que sua voz fosse ouvida. Por um instante, ficou parado observando-a em silêncio, como se lutasse contra o impulso de aproximar-se. Mas quando se moveu, foi com a rigidez de sempre. Falou-lhe de desperdício, de disciplina, de atenção redobrada, palavras que soavam mais como golpes contra si mesmo do que como instruções para ela, Isabel. Ainda que ferida pelo tom, reconheceu o que havia por trás dele. Viu as mãos dele se fecharem em punhos, os olhos desviarem para não se prenderem nos dela, o maxilar tenso de quem batalha contra o inevitável. Sentiu a dor de uma rejeição que não era verdadeira, mas também a estranha segurança de que por trás da barreira de ferro, o homem já não podia negar o que sentia. Naquela noite, Isabel chorou em silêncio, não pelas palavras ditas, mas pelo que não podia ser dito. Augusto, no mesmo instante, atravessava a madrugada com uma garrafa de café esquecida sobre a mesa, incapaz de ler os relatórios que fingia revisar. Cada relâmpago distante que riscava o céu parecia lembrá-lo da noite no armazém, do toque que ainda queimava em suas mãos. A cidade falava cada vez mais alto, e o coronel, pressionado pelos boatos e por seus próprios fantasmas, percebia que estava diante de um dilema inevitável: manter-se preso ao passado, protegido por muros de pedra, ou assumir de vez o sentimento que ameaçava derrubar todas as barreiras. O romance, até então secreto, já não cabia nas sombras, e quanto mais ele tentava reprimi-lo,
mais claro ficava que o amor entre ele e Isabel era como o café que fermenta nos grãos maduros. Uma vez iniciado o processo, impossível de deter. O verão avançava, e com ele o peso das nuvens carregadas que se formavam no horizonte como presságio de desordem. O ar estava denso naquela tarde, em que os trabalhadores recolhiam apressadamente os cestos de grãos, já prevendo o aguaceiro que não tardaria a cair. Isabel, incumbida de ajudar no armazém, permanecera mais tempo do que deveria, empilhando sacas de café, quando a ventania rompeu os portões e o céu se abriu num dilúvio brutal. A madeira rangia sob o impacto das gotas pesadas, e o chão batido transformava-se em lama espessa. Foi nesse instante que Augusto surgiu, encharcado, o rosto sombrio como a tempestade que rugia lá fora. Seus olhos, de um azul faiscante, traziam o mesmo conflito que Isabel conhecia, o impulso de aproximar-se e o peso da recusa que o corroía. Ele entrou sem dizer palavra, mas sua presença preencheu o armazém como um trovão silencioso. Isabel, com as mãos ainda pousadas sobre os sacos, sentiu o coração disparar, incapaz de mover-se diante daquela figura que parecia maior que o próprio espaço. Por alguns segundos, o único som era o da chuva açoitando o telhado. Quando Augusto enfim falou, sua voz saiu grave, quase um lamento. Disse que aquilo não podia continuar, que já haviam ido longe demais, que sua reputação e a dela estavam em jogo, mas à medida que as palavras se acumulavam, os passos dele se aproximavam, o corpo inclinando-se cada vez mais sobre o dela. Era como se sua própria voz fosse um muro que desabava ao mesmo tempo em que era erguido. Isabel não respondeu, apenas manteve os olhos firmes, deixando que ele visse, sem disfarces, a verdade que carregava. O silêncio dela foi mais eloquente que qualquer frase. O coronel hesitou, seus dedos tremendo ao se erguerem como se quisessem tocá-la, e ao mesmo tempo temessem o gesto. Mas então, como se a tempestade tivesse estourado dentro dele, cedeu de uma vez. Segurou-lhe o rosto com ambas as mãos calejadas e a beijou com a intensidade de anos de solidão e meses de contenção. O beijo não foi terno, mas urgente, um choque de desejos represados. As mãos dele desceram até a cintura dela, puxando-a contra o peito largo, e Isabel, entregue, agarrou-se à camisa encharcada como quem se ancora contra o vendaval. Cada toque, cada suspiro, parecia carregar não apenas paixão, mas também desespero, como se aquele instante fosse o único que lhes restava. Quando se afastou, Augusto respirava como um homem que acabara de lutar contra si mesmo. Seus olhos estavam turvos, a voz embargada. Confessou que não dormia, que cada dia era um tormento, que Isabel havia derrubado todos os muros que ele erguera em torno de si. Disse-lhe que tentara resistir, tentara ser forte, mas que já não havia forças para tanto. A cada palavra, sua mão permanecia presa à dela, como se temesse soltá-la e perdê-la para sempre. Isabel, com lágrimas nos olhos, não pediu explicações. Apenas inclinou o rosto e encostou a testa na dele, deixando que a proximidade falasse o que ambos já sabiam. A chuva caía como cortina ao redor, isolando-os do mundo, e naquela bolha de escuridão e trovões, o destino finalmente se cumpria. O coronel, pela primeira vez, não recuou. Murmurou com voz grave que não permitiria que mais nada os separasse. Se fosse preciso enfrentar boatos vizinhos ou convenções, enfrentaria. Se tivesse de romper com a própria imagem de homem intocável, romperia. Ali, naquele instante, entre sacas de café e o cheiro forte da terra molhada, prometeu que faria tudo de forma justa, mas que não voltaria a negar o que sentia. E Isabel, tomada por um misto de emoção e temor, compreendeu que a vida simples que imaginara já não existia. Estava de corpo e alma entregue a um amor que não apenas a envolvia, mas a transformava. A cidade pequena vivia em torno de suas tradições, e poucas eram tão esperadas quanto a quermesse organizada pela igreja matriz. Durante dias, os preparativos enchiam as ruas de movimento. Barracas de comidas típicas, sendo montadas com tábuas e lonas coloridas, bandeirolas cruzando a praça, o coreto sendo enfeitado com fitas e flores. Para Isabel era tudo novo. Um espetáculo vibrante que contrastava com a vida mais cinzenta que deixara na capital. Para Augusto, porém, era apenas mais uma obrigação social. Pelo menos até aquele ano. Na noite da festa,
A praça estava iluminada por lamparinas a querosene e pequenas lâmpadas coloridas que serpenteavam de poste a poste. O cheiro de milho assado, quentão e café torrado misturava-se ao perfume doce das flores recém-colhidas que adornavam o altar improvisado para o leilão de prendas. Crianças corriam entre os adultos, homens discutiam sobre colheitas e negócios, mulheres comentavam discretamente a vida alheia. E entre todos, a figura do coronel Augusto era inevitável. Alto, imponente, de camisa branca impecavelmente engomada, era observado com respeito e temor. Isabel chegou acompanhada de Dona Lourdes e seu Anselmo. Vestia um vestido azul mais escuro que o da festa anterior, com saias rodadas que lhe davam um ar de delicadeza juvenil. Seus cabelos estavam soltos, brilhando sob a luz amarelada das lamparinas, e havia em sua postura uma mescla de timidez e firmeza. Logo sentiu os olhares recaindo sobre si, alguns de admiração, outros de julgamento. Murmúrios corriam entre as barracas. A moça da capital e o coronel sempre juntos, sempre próximos, embora sem nunca se assumirem. Quando a banda começou a tocar um bolero lento no coreto, os pares se formaram no centro da praça. O som da sanfona, do violão e do pandeiro embalava os casais que rodopiavam sob as bandeirolas coloridas. Foi nesse momento que Augusto, rompendo anos de rigidez pública, atravessou a multidão em passos firmes. Os cochichos cessaram e a praça pareceu prender a respiração. Parou diante de Isabel, que o olhava assustada e sem uma palavra estendeu-lhe a mão. O silêncio que se fez foi quase solene. Isabel, com o coração aos pulos, pousou a mão trêmula sobre a dele e juntos caminharam até o centro da praça. A música parecia desacelerar, como se obedecesse ao ritmo deles. A mão dele repousou firme em sua cintura e a dela, insegura, encontrou apoio em seu ombro largo. Quando começaram a dançar, a multidão deixou de existir. Os olhos azuis de Augusto estavam cravados nos dela. E Isabel sentia que aquele instante era a confissão definitiva, mais eloquente do que qualquer palavra. Ao redor, cochichos se multiplicavam. Algumas mulheres abanavam-se com leques improvisados, chocadas com a ousadia. Homens franziram o senho, divididos entre a admiração e a inveja. Mas havia também olhares de ternura, sobretudo dos mais velhos, que viam no coronel uma chance de redenção. Um homem que, enfim, permitia ao coração falar mais alto que o orgulho. Quando a música terminou, Augusto não se afastou. Continuou segurando Isabel junto de si, seus olhos ainda fixos nos dela, até que, num gesto inesperado, levou a mão dela aos lábios e a beijou diante de todos. O murmúrio coletivo transformou-se num silêncio pesado, seguido por um burburinho crescente. Aquele beijo no dorso da mão era mais que uma cortesia. Era uma declaração pública, um rompimento com o isolamento de anos. Isabel sentiu o calor subir às faces, mas também um orgulho novo nascer em seu peito. Já não estavam escondidos entre sacas de café ou entre os corredores de cafezais. Estavam ali diante da cidade inteira, assumindo um amor que até então só sobrevivia nas sombras. Naquela noite, ao voltarem pela estrada de terra, o vento quente de verão balançava os ramos das árvores e trazia o cheiro da chuva que se anunciava no horizonte. Augusto caminhava ao lado de Isabel em silêncio, mas sua mão firme segurava a dela, como se fosse um pacto. Não havia mais volta. A partir daquele instante, tudo mudaria. O coronel sabia que enfrentaria críticas, resistências e talvez até perdas, mas também sabia, com a mesma convicção, que não viveria mais um dia sequer sem Isabel em sua vida. Que a jovem, por sua vez, compreendia que entrava numa história maior que ela, carregada de riscos, mas também da promessa de um amor que, como o café cultivado naquela terra, só se tornaria mais forte quanto mais fosse provado pelo tempo. A vida na fazenda, depois da quermesse, já não podia ser a mesma. O gesto público do coronel, a dança, o beijo na mão de Isabel diante de toda a cidade, espalhou-se como uma chama que ninguém podia apagar. Os boatos continuavam, é verdade, alguns carregados de malícia, outros de espanto, mas a cada dia ficava mais claro que Augusto não recuaria. Não mais. Os trabalhadores da fazenda, antes cuidadosos nos cochichos, aprenderam a respeitar o silêncio que se impunha sempre que os viam juntos. Nas manhãs, Isabel caminhava pelo terreiro com a serenidade de quem já não precisava se esconder.
E Augusto, de maneira discreta, mas firme, fazia questão de acompanhá-la em certos momentos. Não havia excesso de palavras, apenas gestos que diziam mais do que declarações. A mão dele que se apoiava na dela quando atravessavam os cafezais, o olhar que se demorava nos olhos dela antes de iniciar uma reunião com os colonos, a postura ereta que parecia anunciar ao mundo que aquela jovem já fazia parte de seu destino. Dona Lourdes, embora preocupada com os comentários da vizinhança, não conseguiu esconder a emoção. Vira a sobrinha, tão fragilizada ao chegar da capital, renascer em força e beleza ao lado do coronel. Seu Anselmo, mais calado, percebia a mudança em Augusto. O homem antes fechado em luto e rigidez, agora sorria, ainda que discretamente, e participava da vida da fazenda com um entusiasmo esquecido há anos. Foi numa tarde clara, de céu sem nuvens, que a virada decisiva aconteceu. Augusto chamou Isabel para acompanhá-lo até a varanda da casa grande, de onde se avistava todo o vale dos cafezais, as fileiras intermináveis que brilhavam sob o sol. O vento soprava leve, trazendo o cheiro de terra e folhas novas. Ele permaneceu em silêncio por alguns minutos, como se buscasse coragem para enfrentar um inimigo invisível. Então, com a mesma firmeza com que comandava homens e negócios, voltou-se para ela. Disse-lhe, num tom grave, que havia resistido quanto pôde, que tentara manter o coração fechado por medo, por orgulho, por feridas antigas, mas que Isabel havia atravessado todas as barreiras, derrubado todos os muros, devolvendo-lhe a vida que ele julgava perdida. Falou de sua solidão, de sua dor e de como encontrara nela não apenas amor, mas também redenção. Então, sem mais hesitar, retirou do bolso um pequeno anel de ouro, simples, herdado de sua mãe. Não tinha brilho ostentoso, mas carregava a história da família. Estendeu-o a Isabel com as mãos firmes, mas os olhos marejados, e pediu-lhe que aceitasse dividir consigo, não apenas a casa grande e a fazenda, mas também o futuro, com todas as suas lutas e suas promessas. Isabel, surpresa e emocionada, levou a mão à boca para conter o choro. As lágrimas escorreram silenciosas, enquanto ela assentia com um gesto lento, solene, sabendo que aquele instante mudava sua vida para sempre. Aceitou o anel, e ao colocá-lo em seu dedo, Augusto segurou-lhe a mão com força, como quem sela não apenas um pedido, mas um pacto inquebrantável. O beijo que se seguiu não foi arrebatado como os anteriores, mas profundo e calmo, carregado da certeza de quem já não precisava esconder-se. E quando o vento soprou mais forte, balançando as bandeirolas que ainda restavam da festa, parecia anunciar que uma nova colheita começava, não apenas nos cafezais, mas no coração de ambos. O anúncio do noivado não tardou a espalhar-se pela cidade, levado pelas bocas apressadas das vizinhas na venda, pelo sino da igreja, que repicava mais alegre, e até pelo olhar orgulhoso dos trabalhadores da fazenda. Alguns receberam a notícia com desconfiança, outros com surpresa, mas muitos, sobretudo os mais antigos, viram nela um sinal de que o coronel, depois de tantos anos de luto e solidão, finalmente abrira o coração. Os preparativos foram simples, à altura da vida rural dos anos 50. Não houve luxo, nem ostentação, apenas a devoção sincera de uma comunidade que, mesmo dividida em opiniões, reconhecia a força daquele amor. A igreja matriz foi enfeitada com flores colhidas nos jardins das casas vizinhas, e as mulheres do bairro se revezaram para costurar a toalha que cobriria o altar. O vestido de Isabel, singelo e alvo, fora feito por mãos amigas. O anel, herdado, trazia consigo o peso da tradição. No dia marcado, o sol nasceu claro, banhando os cafezais com uma luz dourada que parecia abençoar cada folha. A cidade inteira acorreu à igreja, alguns movidos por fé, outros por curiosidade. Isabel entrou de braços dados com seu Anselmo, o coração acelerado, mas o olhar firme. No altar, Augusto a esperava, ereto como sempre, mas com um brilho novo nos olhos. Brilho que nenhum negócio, nenhuma colheita, jamais lhe dera. Quando trocaram os votos, não houve discursos longos nem palavras rebuscadas. Houve apenas a simplicidade de duas almas que se reconheciam. A mão dele, forte e calejada, envolveu a dela com a ternura de quem finalmente se permite amar. E quando o padre declarou-os marido e mulher, o sino repicou alto, ecoando pelos cafezais e anunciando não apenas uma união,
mas o renascimento de um homem e a ascensão de uma mulher que soubera transformar seu destino. A festa, realizada no terreiro da fazenda, foi marcada pela música, pelo cheiro de comida caseira e pelas risadas das crianças correndo entre as mesas. Isabel, agora senhora da Casa Grande, caminhava entre os convidados com humildade, cumprimentando cada um com gratidão. Augusto, ao seu lado, já não era apenas o coronel temido, mas o marido orgulhoso, o homem que aprendera que a verdadeira força não estava em erguer muros, mas em derrubá-los. À noite, quando o silêncio voltou a reinar sobre os cafezais, Isabel e Augusto permaneceram na varanda da Casa Grande, olhando para o vale iluminado pela lua. Não falaram muito. Não precisavam. O futuro estava diante deles, carregado de trabalho, de desafios, mas também de uma promessa, a de que enfrentariam tudo juntos. E assim, entre o cheiro do café que se espalhava pela terra e o som distante dos grilos, selarão não apenas uma história de amor, mas a certeza de que, como a colheita que retorna a cada ano, o sentimento que os unia seria sempre renovado pelo tempo, inquebrantável, profundo e verdadeiro. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Muito obrigado por assistir. Por favor, se inscreve no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo essa história. Muito obrigado e que Deus abençoe.